Ai, bem-vindos! Hoje a gente mergulha em dois artigos, olha, fascinantes. Um deles dá uma espiada na inteligência artificial e o outro investiga lá nos primórdios do universo. Temos fontes aqui sobre como esses grandes modelos de linguagem, os LLMs, podem ter assim uma noção interna se sabem ou não um fato específico. E também uma descoberta sobre um quasar lá no início do cosmos que meio que desafia o que a gente pensava. Vamos tentar entender o essencial disso tudo. Vamos começar então pela mente artificial. A pergunta aqui é interessante. Será que esses modelos têm algum tipo de autoavaliação antes de dar a resposta? Tipo uma intuiçãozinha? Certo, vamos lá. O primeiro estudo, ele sugere que, antes mesmo de gerar a palavra, o modelo pode ter um sinal interno, um sinal que diz se a informação que ele está prestes a dar é correta ou não. E não é uma checagem depois, né? É algo ali, no momento. Exato. Eles viram que, por exemplo, para filme Inception e Quem Dirigiu, o modelo ativa uns padrões lá dentro, nas representações internas dele. Pensa como se fosse a corrente de pensamento do modelo, sabe? E esses padrões indicam se ele vai conseguir buscar a resposta certa. Christopher Nolan. É um sinal que dá para detectar. Tipo uma bússola interna de eu sei versus e não sei. Isso é, nossa, bem diferente. Mas como eles conseguiram ver essa sensação interna da máquina? Então, usaram modelos como o Gemma 2 e o Pitya. Deram para eles esses pares, tipo entidade e relação, né? E viram se o modelo colocava a resposta certa entre as mais prováveis. Aí seria conhecida. Ou se não colocava, daí seria esquecida. Depois, usaram umas ferramentas matemáticas chamadas sondas lineares. Ah, para investigar lá dentro. Isso, para procurar um padrão claro, simples, nessas representações internas que diferenciasse o sei do não sei. E o ponto-chave, tudo isso antes da resposta final sair. E essa capacidade de se autoavaliar, ela é confiável? Funciona bem? Olha, surpreendentemente robusta para pequenas mudanças, tipo colocar o nome do filme entre aspas, mas é mais sensível se você muda a estrutura. Por exemplo, transformar uma afirmação numa pergunta, ou se o contexto fica meio bagunçado, curioso que adicionar uma frase nada a ver no meio quase não afetou. Interessante. E isso surge como? Aparece? Com o treinamento? Com o tamanho do modelo? Então, aqui fica bem curioso. Essa autoconsciência factual, ela aparece relativamente cedo no treinamento, bem antes do fim, e muitas vezes é mais forte ali nas camadas do meio do modelo. E olha que interessante, nem sempre um modelo maior significa um sinal mais forte. O Gemma 2, menor, o 2B, mostrou um sinal mais forte que o grandão, o 9B, em alguns testes. Já os modelos bem pequenininhos, tipo Pythia 70M, não mostraram nada disso. Peraí, então não é só jogar mais computador para ter IAs mais conscientes do que sabem. O que isso quer dizer, então? Qual a implicação? Bom, sugere que existe uma capacidade ali, meio que intrínseca, de automonitoramento. Entender isso é fundamental para a gente ter IAs mais transparentes, mais confiáveis, né? Talvez essa verificação interna ali na hora H seja até mais eficaz contra as alucinações, aquelas respostas erradas que eles dão às vezes, do que ficar checando a resposta só depois que ela já saiu. Fascinante mesmo. Agora, vamos dar um salto da mente da máquina para os confins do tempo e do espaço. A gente muda o foco agora para o universo bem primitivo. Uma descoberta que está fazendo a gente repensar como as primeiras galáxias e seus buracos negros gigantes evoluíram. Isso mesmo. O segundo artigo foca no que é SOL-1. É um quasar, basicamente, um núcleo de galáxia super brilhante com um buraco negro supermassivo no centro. E ele foi observado pelo James Webb numa época em que o universo tinha só uns 760 milhões de anos. Bem bebê ainda. Um quasar ancestral. E qual é o grande mistério dele? A galáxia onde ele mora, ela é quimicamente muito primitiva. Tem uma metalicidade baixíssima. Quer dizer, tem menos de 1% da quantidade de elementos mais pesados que hidrogênio e hélio que a gente vê no nosso Sol. Para a gente na astronomia, metais é tudo isso que foi cozinhado dentro das estrelas, sabe? Eles descobriram isso analisando a luz da galáxia, a impressão digital dela, digamos, vendo as proporções de luz de certos elementos, como oxigênio e hidrogênio. Menos de 1% de material estelar. Nossa, é quase um ambiente
intocado, primordial. Mas você disse que ele tem um buraco negro gigante, né? Mais de 10 milhões de vezes a massa do Sol. Como é que um monstro desses cresceu num lugar tão pobre quimicamente? Esse é o X da questão. É como encontrar um arranha-céu numa vila da Idade da Pedra, né? Não bate. Os modelos que a gente tem sobre como as galáxias e os buracos negros crescem juntos geralmente mostram que muita formação de estrelas que produz os metais acontece ao mesmo tempo que o buraco negro vai engordando. O KCO meio que quebra essa lógica. E quais são as possíveis saídas para essa contradição cósmica? O que pode explicar isso? O artigo comparou o QSA1 com alguns modelos. Cenários como buracos negros já nascendo grandes, as tais sementes pesadas ou crescendo muito, muito rápido. O que a gente chama de crescimento super-Eddington, que é engolir matéria num ritmo frenético. Esses cenários só explicam algo como o QSA1 em casos muito raros, tipo menos de 1% das vezes, segundo os modelos. Isso sugere que talvez os modelos precisem de ajustes ou que algo diferente aconteceu ali. Mas tem uma outra possibilidade, uma alternativa mais exótica, que parece encaixar melhor na história. Fiquei curiosa. Qual seria? A hipótese dos buracos negros primordiais, os PBHs, né? A ideia é que eles não teriam vindo de estrelas morrendo, eles teriam se formado lá nos primeiríssimos instantes depois do Big Bang, a partir de flutuações de densidade muito extremas no universo bebê. Se esses objetos realmente existiram e fossem bem massivos, eles poderiam ter sido as sementes originais para os buracos negros como o do QS1. Isso explicaria a massa gigante dele antes mesmo das estrelas terem tempo de enriquecer o ambiente com metais. Buracos negros primordiais parece coisa de ficção, mas os dados estão apontando para isso. É uma ideia que está ganhando tração. É uma possibilidade bem intrigante. E os modelos teóricos, junto com simulações que incluem esses objetos primordiais, eles conseguem explicar as características do QS1 de uma forma mais consistente do que os cenários padrão. É como se fosse uma peça que se encaixa nesse quebra-cabeça específico lá do universo primitivo. Que viagem, hein? A gente foi da IA, desenvolvendo um lampejo de autoconsciência sobre fatos, até os ecos lá do início de tudo, que talvez revelem origens cósmicas ainda mais estranhas, mais antigas do que a gente imaginava. Exato. Os dois estudos mostram, assim, complexidades que a gente não esperava. Uma na inteligência que a gente está construindo aqui na Terra e outra lá nas fundações do nosso próprio cosmos. Mostra que nós ainda tem muita coisa para aprender sobre como as coisas funcionam, seja dentro de um chip ou numa galáxia distante. E fica essa reflexão, né? Se as IAs podem ter essa noção interna sobre fatos simples, o que mais pode surgir? Que outras formas de metaconhecimento elas podem desenvolver? E do outro lado, se a história cósmica lá no começo foi mesmo semeada por esses buracos negros primordiais, como isso muda a nossa compreensão de onde tudo começou? São perguntas que tocam fundo, né? Na natureza da inteligência e nas nossas origens mais profundas.